Como é bom lembrar dos bons momentos em que vivemos. E lá estava eu, no finalzinho de 2024, em um sítio com piscina, para receber 2025. E foi aquela festa entre amigos e ao lado do meu esposo. E recebemos 2025 com muita alegria e comida na mesa. E no primeiro dia de 2025, eu pela primeira vez entrei em uma piscina. E foi uma experiência maravilhosa. Aproveitei muito junto com meu esposo. Até fingi que sabia nadar. E claro, não podia deixar de tirar aquelas fotinhas para registrar o momento. Comecei meu 2025 com um coração muito feliz, porque era o ano que as minhas irmãs iam vir da Bahia para São Paulo para me visitar. Elas iriam chegar no início de fevereiro. E fevereiro chegou e elas também chegaram. E lá estavam nós três juntas, felizes e passeando pelo bairro. E como moro em Guarulhos, quase embaixo da linha dos aviões, é comum vê-los descer e subir a todos os instantes. E minhas irmãs que amou ver esse movimento de aviões e o barulho estremecedor. E saímos para fazer o nosso primeiro passeio. Fomos juntas conhecer o Bosque Maia, no centro de Guarulhos. Morando há 5 anos em Guarulhos, só em 2025 fui conhecer o Bosque Maia. Mas foi bom, porque fui conhecer junto com minhas irmãs. É um bosque muito lindo, grande, com espaço para fazer caminhada. Meu esposo que foi nos acompanhar. Amei demais conhecer o Bosque Maia junto com as minhas irmãs, criando memórias que aquecem o coração e fortalecem nossos laços. Como é bom parar e olhar para a calma de um lago, um dia ensolarado no Bosque Maia e ao lado de pessoas que amamos. Só tenho a agradecer a Deus por ter me preparado esse momento de descanso e lazer em meio à natureza, junto com as minhas irmãs e também ao lado do meu esposo. E só em 2025 também eu fui conhecer a Avenida Paulista. E foi mais um privilégio ter conhecido junto com as minhas irmãs. São Paulo não para, mas nesse dia nós é que paramos para observar tanta beleza. E entre os prédios gigantes da Paulista, encontramos um parque. Um parque chamado Mário Covas. Às vezes, os melhores lugares são aqueles que a gente encontra sem pressa, no meio do caminho. Esse parque me parece ser um cantinho de paz em plena Avenida Paulista. É um lugar lindo para se sentar e refletir. E saindo do Parque Mário Covas, encontramos outro parque, o Parque Trianon. E esse parque, também em plena Avenida Paulista, é um bosque muito lindo. É um lugar para respirar a paz e a sua vegetação parece com uma mata atlântica. Minha irmã encontrou até um pica-pau na árvore. Olha, gente, o pica-pau. Andando pelo bosque, encontramos uma escultura como esta daqui.
Foi um dia maravilhoso conhecer esse bosque ao lado das minhas irmãs. As suas passarelas por onde passamos são todas bem calçadas e a gente nunca pisa em terra. E tem também uma ponte com grade, onde a gente pode se encostar e ficar olhando o movimento do alto e aproveitar para tirar fotinhas. O Parque Trianon é um bosque com um verde lindo na Paulista. É de um lado o movimento com barulho de veículos e do outro as árvores e o silêncio com o canto dos pássaros. Amei ter conhecido esses lugares em 2025, na melhor companhia, minhas irmãs e meu esposo. Final de passeio, hora de ir para casa e vamos de metrô. E minhas irmãs estavam felizes porque elas iam andar de metrô pela primeira vez. Na cidade onde elas moram, na Bahia, e eu morei também, não tem metrô. Aqui já estávamos indo para outro passeio, visitar nossa tia. E chegamos na casa da tia, tiramos algumas fotos para guardar de recordações. Nossa prima aproveitou para nos levar para conhecermos o shopping Metrô Itaquera. Foi uma tarde especial entre primas. E no dia seguinte, a gente foi passear em uma praça e conhecer um parquinho. E nossa tia nos levou para conhecer um lugar que eu também ainda não tinha conhecido em São Paulo, o Brás. Me lembro que eu e minhas irmãs estávamos na maior expectativa para conhecer o Brás e comprar peças de roupas por um preço bem baixo. Mas a realidade foi bem diferente. Eu acho que sai por um preço baixo para quem compra em atacado para revender, porque os preços individual eu achei do preço das lojas do bairro onde eu moro. Eu acho que os preços são bem mais baixos na famosa Feira da Madrugada, mas a gente não teve como ir lá. Depois de ter andado pelo Brás e não compramos nada, nossa tia nos levou na 25 de março. E essa foto a gente tirou do 7º andar de um prédio, onde a gente subiu para comprar tecido. E aproveitamos e filmamos essa vista maravilhosa lá de cima. E enfim, aqui, subindo escadas ou elevadores, que você encontra os melhores preços de importados. Agora uma dica, se você quer roupa, vá ao Brás. Agora procure na Feira da Madrugada. Agora se você quer de tudo um pouco, eletrônica, casa, beleza? Venha para 25. E logo após esses passeios, minhas irmãs foram embora. Elas voltaram para a Bahia, já no final de fevereiro. E eu fiquei com o coração partido, mas enfim, vida que segue. E segui com a minha rotina de dona de casa e com o coração feliz, porque uma das minhas irmãs iria se casar no mês de outubro. E eu vou para o casamento dela e já quero ir no final de setembro. E até lá, os meses sempre passam rápido e logo chegará o dia que eu vou viajar. E quantas vezes no ano a gente não está na pia lavando louças para deixar tudo organizado? E quantas vezes no ano a gente não está abrindo a máquina e colocando roupas para lavar? E a vida de dona de casa é assim, nunca falta trabalho e se procurar sempre acha. E se lavou, a gente tira um tempinho e coloca tudo no varal
Vai descendo o avião, ouça a zoada que faz. É uma zoada enorme. Então, nossos dias é assim. Um dia tá bom para secar roupa, outro dia não tá. E quantas vezes no ano não deu aquela forte com trovões e relâmpagos? E se em um dia choveu forte, no outro já tá aquele dia bonito, ensolarado, com o céu azul. E nas correrias do dia, sempre passa rápido. E quando a gente vai ver, já é noite. Hora que a gente tira para ir no culto, na igreja, buscar um pouquinho a presença do Senhor. E as horas passam rápido e logo estamos de volta ao nosso lar, depois daquele culto abençoado. E assim passou os dias, passou as semanas, passou os meses e logo chegou setembro. Daqui a pouco estava eu no guarda-roupa, escolhendo as minhas roupas que eu iria levar na mala e também o meu look de viagem. E num piscar de olhos, olha eu de malas prontas na rodoviária. E depois de tudo em ordem, lá vou eu viajando diretamente para a Bahia. E depois de 24 horas de viagem de ônibus, cheguei em minha cidade. E minhas irmãs e minha mãe estavam lá me esperando. E pude dar um abraço em todas, principalmente em minha mãe, pois já tinha um ano que a gente estava sem se ver pessoalmente. E então eu segui muito feliz por estar com minha família e na minha terra. E curtindo na casa dos meus pais, foi só esperar o grande dia, o casamento da minha irmã. E logo veio minha primeira missão, acompanhar os noivos em um lindo lugar para um belíssimo ensaio fotográfico, registrando o amor deles antes do casamento. E o dia mais esperado chegou e estava tudo muito lindo. E aqui na entrada está o cenário principal, o cantinho da noiva, para mostrar a delicadeza desses arranjos. Vejam a combinação das cores, cada detalhe que faz toda a diferença. E enquanto isso, eu, como convidada da minha irmã para ser madrinha, já estava com o meu look preparado e já prontinha para cumprir com o meu dever de madrinha. E daqui de cima da escada, já podemos ver cada detalhe da ornamentação desse casamento. Olhem que escolha linda, o branco com rosa. O branco traz toda a reverência e pureza que o altar pede. Vejam como a luz do dia destaca as flores,
É um cenário perfeito para as fotos da cerimônia. Os detalhes do rosa representam a alegria vibrante desta nova etapa. Reparem na arrumação das mesas e cadeiras. O segredo é usar o branco e deixar o rosa para os detalhes. E agora o coração da festa, a mesa do bolo. Ficou um cenário digno de revista, não acham? E quando chegou a noite, era hora de fazer aquela entrada marcante. Minha sobrinha Alice trazendo a Bíblia. Minha sobrinha Maria Flor traz uma plaquinha com uma mensagem de fé sobre Jesus. Entrei com meu irmão porque meu esposo não pôde estar presente. E a Julinha traz a placa, lá vem a noiva. Logo após essa belíssima apresentação, tivemos aquela alegria em família e tiramos muitas fotos de recordações. A noiva se alegrou com os padrinhos e depois só com as madrinhas. E fim de festa, a noiva joga o seu buquê. E só depois do casamento da minha irmã que pude curtir um pouco a minha cidade antes de voltar para São Paulo. E para começar, fugi um pouquinho da cidade e fui fazer um passeio na roça. Fui conhecer o sítio do meu irmão e me diverti muito no balanço e na rede. Fui turistar também na praça mais linda da minha cidade, a Praça Tancredo Neves.
Bem, fui matar a saudade na sede da minha igreja. E foi muito bom rever os irmãos e adorar a Deus juntos. Fui turistar também em um lugar que eu nunca tinha ido na minha cidade, o Cristo de Mário Cravos. A vista é incrível e o pôr do sol deslumbrante. Depois disso, fui visitar minha irmã recém-casada em sua nova casa, eu e a família. E assim, no dia 15 de novembro, eu me despedi da minha família e já com muita saudade, vou eu voltando para São Paulo. Com o coração apertado porque vou ficar longe da minha família por um tempo, mas feliz porque eu estava indo me reencontrar com meu esposo. Agradeço a Deus por ter abençoado a minha viagem na ida e na volta. Agradeço pelos livramentos e proteção e em estar me acompanhando em cada passo da minha vida. E com as mãos do Senhor estendidas sobre minha viagem e abençoando 24 horas, cheguei em São Paulo. Meu esposo e meus tios estavam na rodoviária me esperando. Pude abraçar e matar a saudade de cada um. E dezembro chegou, o mês do Natal. E é hora de decorar a nossa casa com vermelho e verde. E eu arrumei a minha casinha para que ela ficasse no clima natalino. Coloquei o meu tapete verde e o meu joguinho de cozinha, que também é vermelho com verde. Transformei o meu lar para a época mais feliz do ano, que é celebrar aquele que é a luz do mundo. E que a nossa casa seja sempre um reflexo do amor de Jesus. E sejamos gratos a Ele pelas bênçãos deste ano. E você, o que achou da minha decoração? Me conta aqui nos comentários. Só não preparei uma árvore de Natal com pisca-pisca. Mas não importa, Natal não é sobre uma bela árvore, mas sobre quem está no centro de nossas vidas, Jesus. Aqui eu preparei um cantinho aconchegante em frente ao banheiro e coloquei um lindo jarro. Fiz um tapetinho de crochê vermelho para a porta do banheiro e outro para pôr no banheiro. Só não fiz o joguinho completo. Cuido da minha humilde casinha com muito carinho, pois o nosso lar é o nosso cantinho de paz. E na noite de Natal, só ia passar eu e meu esposo juntos. Não podemos passar com nossos pais, pois todos moram em outra cidade. Então eu preparei a minha mesa com bastante frutas, panetones e fiz um bolo. Natal em casa é onde a gente cria memórias marcantes em família. Não são os lugares que fazem os bons momentos, e sim os momentos que fazem dos lugares inesquecíveis. E lá fora, enquanto as luzes de Natal brilhavam, as famílias estavam em casa reunidas e celebrando entre si, em paz e harmonia. E passando o Natal, foi a hora da gente despedir de 2025. E mais uma vez, eu e meu esposo íamos passar em casa mesmo. Então, pedimos uma pizza para comemorar a chegada de 2026. E 2026 chegou com muita paz, saúde e com Jesus na frente sempre. Que a vontade de Deus esteja sempre guiando nossos passos neste ano. Que 2026 seja repleto da presença do Espírito Santo em nossas casas. Que seja um ano de colheitas e milagres, e que a nossa luz brilhe ainda mais para a glória do Senhor.
Deus já abençoou o meu ano e o seu, e de quem está assistindo este vídeo, e também dos meus inscritos, que já somos mais de 3.000.